Conversando com Deus, Livro 3, Parte 30. Como podemos elevar a consciência? Parem de se calar a respeito disso. Falem abertamente. Debatam as questões. Vocês poderiam até mesmo elevar um pouco a consciência coletiva. Por exemplo, a respeito de apenas uma coisa. Por que não plantam um cânhamo e o usam para fazer papel? Tem ideia de quantas árvores é preciso apenas para fornecer a seu mundo os jornais diários? Para não falar em copos e toalhas de papel e caixas de papelão. O cânhamo pode ser plantado a um custo baixo, colhido com facilidade e usado não só para fazer papel, como também em cordas fortes e roupas duradouras, e até mesmo alguns dos remédios mais eficazes que seu planeta pode fornecer. De fato, o cânhamo pode ser plantado a um custo tão baixo, colhido com tanta facilidade e tem tantos usos maravilhosos que há um forte lobby operando contra ele. Muitos perderiam demais para permitir ao mundo voltar-se para essa planta simples que pode ser cultivada em quase todos os lugares. Esse é apenas um exemplo de como a ganância substitui o bom senso na condução dos assuntos humanos. Então, deem este livro a todos que conhecem, não só para entenderem isso, mas para entenderem tudo que o livro tem a dizer. E ainda há muito mais. Sim, mas eu estou começando a me sentir deprimido, como muitas pessoas disseram que se sentiram deprimidas depois de lerem o livro 2. Isso vai se resumir a mais conversas sobre como estamos destruindo as coisas aqui e realmente acabando com o planeta? Porque não sei se estou pronto para ouvir. Está pronto para ser inspirado? Para se sentir empolgado? Porque descobrir o que outras civilizações avançadas, estão fazendo, deveria tanto inspirá-lo como empolgá-lo. Pense em todas as possibilidades, nas oportunidades, no belo futuro que os espera. Se acordarmos. Vocês acordarão, estão acordando, o paradigma está mudando, o mundo está mudando bem diante dos seus olhos. Este livro é parte disso. Vocês são parte disso. Lembrem-se de que estão no espaço para purificá-lo. Não há outro motivo para estarem aqui. Não desistam. Não desistam. A maior aventura apenas começou. Está bem. Eu escolho ser inspirado pelo exemplo e pela sabedoria dos seres muito evoluídos, não ser desencorajado por ela. Ótimo! Essa é uma escolha sábia, dado onde dizem que querem ir como uma espécie. Há muitas coisas das quais pode se lembrar observando esses seres. Os SMS vivem em união e com uma consciência profunda de correlação. Seus comportamentos são criados por seus pensamentos responsáveis, o que você poderia chamar de os princípios orientadores básicos de sua sociedade. Quais são os princípios orientadores básicos de uma sociedade de SMS? O primeiro princípio orientador é: somos todos um só. Toda decisão e escolha, tudo que você chamaria de moralidade e ética, se baseia nesse princípio. O segundo princípio orientador é: tudo que é um só está correlacionado. De acordo com esse princípio, nenhum membro de uma espécie deixaria de dar algo para outro simplesmente porque o obteve primeiro, pertence-lhe ou tem pouco. A dependência mútua de todos os seres vivos no espécie-sistema é reconhecida e honrada. As necessidades relativas de cada espécie de organismo vivo dentro do sistema sempre são mantidas em equilíbrio, porque sempre são tidas em mente. Esse segundo princípio orientador significa que não há propriedade privada? Não como você a compreende. Um SME experimenta a propriedade privada como uma responsabilidade pessoal por tudo de bom sob sua guarda. A palavra mais adequada em sua linguagem para descrever o que um SMS sente em relação ao que você chamaria de um bem apreciado é administração. Um SME é um administrador, não um proprietário.
A palavra possuir e o conceito por trás dela não são parte da cultura dos SMES. Não existe posse no sentido de algo ser um bem pessoal. Os SMS não possuem, prezam, isto é, amam as coisas e tomam conta delas, mas não as possuem. Os seres humanos possuem, os SMS prezam. Em sua linguagem, é assim que a diferença poderia ser descrita. Anteriormente, em sua história, os seres humanos achavam que tinham o direito de possuir tudo o que punham as mãos. Isso incluía as mulheres e os filhos, a terra e suas riquezas, todas as coisas, e tudo o que essas coisas pudessem lhes proporcionar eram deles. Grande parte dessa crença ainda é mantida hoje pela sociedade humana. Os seres humanos se tornaram obcecados por esse conceito de propriedade. Os SMS, que observavam isso de longe, o chamaram de obsessão por possuir. Agora, enquanto vocês evoluem, compreendem cada vez mais que de fato não podem possuir coisa alguma, muito menos suas mulheres e filhos. Todavia, muitos ainda se apegam à ideia de que podem possuir terra e tudo o que está nela, sob e sobre ela. Sim, até mesmo falam sobre direitos ao espaço aéreo. Ao contrário de vocês, os SMS do universo compreendem muito bem que o planeta físico debaixo de seus pés não é algo que pode ser possuído por apenas um deles. Embora um SME possa receber, através dos mecanismos de sua sociedade, uma parte de terra para cuidar. Se for um bom administrador da terra, pode ter permissão ou pode lhe ser pedido para passar essa administração para seu filho, que poderá passá-la para o seu, e assim por diante. No entanto, se ele ou seu filho provar ser um mau administrador da terra, esta não será mais mantida sob seus cuidados. Puxa vida, se esse fosse o princípio orientador aqui, metade das indústrias do mundo teriam de abrir mão de suas propriedades. E o ecossistema do planeta melhoraria muito da noite para o dia. Veja bem, em uma cultura muito evoluída, uma corporação, como vocês a chamam, nunca poderia saquear a Terra para obter lucro, porque estaria claro que a qualidade de vida de seus próprios funcionários seria irremediavelmente prejudicada. Que lucro há nisso? Bem, os prejuízos poderiam não ser notados durante muitos anos, enquanto os benefícios são notados imediatamente. Então isso seria chamado de lucro a curto prazo, perda a longo prazo. Mas quem se importa com a perda a longo prazo se não vai estar mais lá para experimentá-la? Os SMS, mas eles vivem muito mais. Quanto mais? Muitas vezes mais. Em algumas sociedades, os seres vivem para sempre, ou enquanto escolherem permanecer em forma física. Por isso, nas sociedades de SMS, os seres individuais geralmente experimentam as consequências a longo prazo de seus atos. Como conseguem viver tanto tempo? É claro que nunca estão não vivos, não mais do que vocês estão. Mas sei o que quer dizer. Quer dizer com seus corpos. Sim. Como conseguem ficar com seus corpos durante tanto tempo? Como isso é possível? Bem, primeiro porque eles não poluem seu ar, sua água e sua terra. Por exemplo, não colocam no solo produtos químicos que depois são absorvidos por plantas e animais e levados para o corpo através do consumo dessas plantas e desses animais. De fato, um SME nunca consumiria um animal, muito menos encheria o solo e as plantas que o animal come de produtos químicos, o próprio animal de produtos químicos, e depois o consumiria. Consideraria essa prática suicida. Portanto, os SMS não poluem seu meio ambiente, sua atmosfera e seus próprios corpos como seres humanos fazem. Os corpos humanos são criações magníficas feitas para durar infinitamente mais do que vocês lhes permitem. Os SMS também têm comportamentos psicológicos diferentes que prolongam a vida. Como, por exemplo, um SME nunca se preocupa e nem mesmo compreenderia o conceito humano de preocupação ou estresse. Também não odeia, sente raiva, ciúme ou pânico. Dessa forma, não produz reações bioquímicas em seu corpo que o destroem. Um SME chamaria isso de consumir-se, e ele não se consumiria.
assim como não consumiria o corpo de outro ser. Como um SME consegue isso? Os seres humanos são capazes de ter tanto controle sobre as emoções? Em primeiro lugar, um SME compreende que todas as coisas são perfeitas, que há um processo no universo que está sendo realizado e que tudo o que tem de fazer é não interferir nele. Por isso, um SME nunca se preocupa porque compreende o processo. E, para responder à sua pergunta, sim, os seres humanos têm esse controle, embora alguns não acreditem que o têm e outros simplesmente não escolham exercê-lo. Os poucos que se esforçam para isso vivem um pouco mais, presumindo que os produtos químicos e gases tóxicos presentes na atmosfera não os matem e também que não tenham se envenenado voluntariamente de outros modos. Espere um minuto. Como nos envenenamos voluntariamente? Alguns de vocês fazem isso. Como? Como eu já disse, comem venenos. Alguns de vocês bebem venenos. Outros até mesmo fumam venenos. Um SME acha esses comportamentos incompreensíveis. Não pode imaginar por que vocês colocariam deliberadamente em seus corpos substâncias que sabem que não podem lhes fazer bem. Nós achamos agradável comer, beber e fumar certas coisas. Um SME acha a vida física agradável e não pode se imaginar fazendo algo que sabe que poderia limitá-la, torná-la dolorosa ou pôr fim a ela. Alguns de nós não acreditam que comer muita carne vermelha, consumir bebidas alcoólicas ou fumar ervas irá limitá-la, torná-la dolorosa ou pôr fim a ela. Então, sua capacidade de observação é muito pequena. Precisam desenvolvê-la. Um SMS sugeriria que simplesmente olhassem ao seu redor.